Olá, hoje no nosso programa nós teremos uma pessoa muito especial, falando dos sonhos que Deus realizou na sua vida. É mesmo, o programa encerra com uma mensagem que você não pode perder. Não saia daí, o programa já está no ar. Bom, sonhar é preciso, nós sabemos disso. Isso porque o sonho, ele motiva o homem, né? Ele dá esperança e isso é muito bom. Principalmente porque nós temos um Deus que é especialista em realizar esses sonhos. E é para falar sobre sonhos que nós estamos aqui com o Márcio Goulart. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Márcio, ele é meu amigo, né? Pessoal, amigo da minha família, sua esposa também. Márcio, é um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu. Que bom, né, Márcio? E já vamos começar o programa, esse bate-papo, né, amiga, pra gente conhecer um pouquinho da história do Márcio. Queria te perguntar, queria que falasse um pouquinho, assim, sobre a tua infância, Márcio, como é que foi, né, que tu conseguisse, assim, relatar pra gente como é que começou aí a tua história de vida. Bom, eu acho que a minha história de vida foi um pouco diferente do que é comum se ouvir, né? Então eu fui criado no interior e quando a gente é criado no interior a gente tem um outro estilo de vida, né? Então eu fui criado na roça, com meus avós, tínhamos engenho, então andávamos descalços, brincávamos no mato, enfim, as nossas brincadeiras eram todas direcionadas às coisas mais rústicas e criativas, não tínhamos acesso a tecnologia nenhuma, então até a escola e o primário a gente ia descalço para a escola, sentávamos em carteira duplas, né? Eu digo tudo isso porque hoje não se vê mais isso, né? Então hoje eu estou com 42 anos e eu ainda presenciei esse tempo assim. Então foi um tempo em que as crianças elas não eram vistas como hoje a gente vê, que já com potencial, por exemplo, de aprendizado e tudo mais. Foi uma infância simples e gostosa, né, Márcio? Foi, isso mesmo. E dentro da tua família, assim, Márcio, como foi, assim, com os teus pais? Como que era a relação? Como que era dentro de casa? Os meus pais, eles... o meu pai, logo que casou, já ficou doente, né? Ele era uma pessoa enferma, né? Então eu tenho mais 5 irmãos, nós somos em 6. Então nesse tempo a minha mãe criou nós praticamente sozinha, também na lavoura, na roça. E a gente ia com ela para lá, né? Então, mas a gente tinha um bom relacionamento, inclusive até hoje. A gente foi muito bem direcionado em relação principalmente à educação, né? Então a gente respeitava muito nossos pais, né? Então, o meu pai, apesar de ser uma pessoa doente, mas ele era presente, ele era carinhoso. E me parece que tu ajudava muito, assim, nessa parte, né? E a minha mãe já era mais... Como ela pegou essa parte de assumir mais a responsabilidade da criação dos filhos, então ela não tinha muito tempo assim, para viver com os filhos, no sentido assim de dar muito carinho, dar muita atenção, até porque ela não podia, né? Então, como eu acho que não era diferente das outras famílias, os mais velhos cuidavam dos mais novos e assim por diante, né? Essa que era a realidade. Tu acredita que essa infância simples, esse histórico, influenciou a tua vida de juventude e adulta? Sim. Foi determinante, assim? Foi. Foi porque eu desenvolvi muito forte isso, a questão do respeito no que se diz respeito ao conceito de família, porque nós vivíamos muito unidos.
Então foi em 1991 que nós tivemos a nossa primeira televisão. Então à noite, o que a gente fazia? O meu pai sentava na beira do fogão a lenha e contava histórias para nós. Então o conceito de família, de pai, mãe e irmãos, ele ficou muito marcado nessa época. Interessante que apesar das dificuldades ali, dos desafios da mãe, né, de conciliar ali vários papéis, porque de certa forma também, né, organizava a casa, enfim, tu tivesse uma referência, né, sólida. Sim, de família, né? Muito sólida. De qualidade de tempo, talvez, né? Isso. De estarem daquele tempo ser de qualidade, né? Sim, apesar de que meu pai, sou de uma família católica, né? Hoje eu sou evangélico, mas a gente foi criado numa família católica, mas o meu pai nunca admitiu que a gente dissesse um palavrão em casa. Meu pai era uma pessoa assim muito temente, sabe? Ia à missa e tal. Então, tinha princípios cristãos. Muito bem estabelecidos, cristãos. Então eu nunca vi na minha vida inteira, ele morreu com 72 anos, um palavrão da boca daquele homem. Nunca. A referência ali do teu pai também, né? Sim, então meu pai foi muito sério foi muito fiel assim nessa questão, assim, ele era uma pessoa muito justa, tinha temor, assim, sabe? Muito respeito pelas coisas de Deus, assim. Então, Márcio, né, chegou a juventude ali, eu queria saber um pouquinho de ti. Qual foi o momento que tu teve aquele encontro com Jesus? Que idade mais ou menos tu tinha? Tu lembra? Eu tinha 19 anos. Ainda bem jovem, né, Márcio? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Como eu tinha dito, como a gente era de uma família mais pobre e tal, então eu não tive muito acesso ao mundo, né? Então, assim, eu não participei de muita coisa, assim, lá fora, assim. Mas eu comecei a perceber que algumas coisas, pela palavra de Deus, parece que não batiam com aquilo que era a realidade, né? E aí eu também percebi umas coisas que eu fui despertado, que o meu pai era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era uma pessoa que não tinha estudo nenhum, mas ele era muito inteligente, mas ele desenvolveu muitas profissões. Então, por eu viver muito junto com ele, junto com a minha família, eu comecei a tomar o mesmo caminho, assim. Então, eu comecei a aprender muita coisa ao mesmo tempo e eu fiquei muito confuso. E aquilo começou a me incomodar e eu percebi que eu tinha que ter uma direção mais específica. E nesse momento eu conheci pessoas legais, pessoas cristãs, e que passavam na frente da minha casa e conversavam comigo e falavam de Jesus para mim. Dona Salete, não esqueço dela nunca. E às vezes ela me convidava para ir. E aí, de vez em quando eu ia. Aí eu gostei e eu tomei uma decisão. Eu disse assim, se ela passar hoje aqui na frente da minha casa, que se ela for na igreja, na verdade não era uma igreja, era uma garagem, onde tinha uns banquinhos assim, bem assim, sem escuro, sem nada, eu vou hoje na igreja e vou entregar minha vida a Deus. Então eu tomei essa decisão, naquele dia. Ela passou aquele dia? Secretamente. Ela passou aquele dia? E quando foi 6h30, ela passou e eu fui atrás dela. E eu fui atrás dela e me sentei no banco, e era da Assembleia de Deus na época, e aí o pastor Avis, na época, deu uma palavra sobre o tesouro perdido, e eu me senti como um tesouro perdido e que queria ser encontrado. Então, naquele momento, eu levantei minha mão e aceitei Jesus e a minha vida começou a mudar. Começou a mudar. Bom, Márcio, mas é nessa mudança aí que a gente vai aguardar um pouquinho, porque agora nós vamos para um breve intervalinho comercial. Não perca o próximo bloco, nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o programa e hoje falando sobre sonhos, né? Normalmente a gente, quando fala de família, né, lembra das mulheres, as mulheres querem casar, constituir família, né, sonham com isso. Mas hoje a gente fala com um homem que teve esse sonho, né? Eu acho que muitos devem ter esse sonho também em casa, né, que estão nos assistindo. E essa tua história com certeza inspira, né?
A gente estava falando no primeiro bloco do teu histórico familiar, né? Desde criança, uma vida muito simples, no interior do interior, né? E a tua experiência de conhecer Jesus efetivamente, né? De aceitar Jesus. Depois desse momento em que tu aceitaste Jesus com 19 anos, como é que foi, assim? Tu já tinha esse sonho de ter tua família, tu vislumbrava isso já? Já tinha. Já tinha, mas como eu tinha dito que eu vinha de uma família assim que me trouxe uma solidez sobre questão família, eu desenvolvi uma responsabilidade muito grande no sentido de que o dia que eu tivesse uma família, eu teria que ter ciência de que eu teria que sustentá-la e dar para ela aquilo talvez que eu não tive. Tu já tinha isso, sim? Já tinha isso marcado. Muito forte. Já. E que, na verdade, ele foi interrompido por algumas coisas. Então, logo após a conversão, assim, meu pai ele ficou mais doente, depois ele ficou com câncer, ele ficou 10 anos sem enxergar, ele ficou cego. Então, exigiu muito da família. Então, o meu irmão mais velho trabalhava, e aí eu assumi muita coisa, assim. Então, a questão, por exemplo, de cuidar diretamente, porque uma pessoa que não enxerga, ela depende muito de uma outra pessoa, né? Pelas mínimas coisas, né? Então, ele passou 10 anos, então se prolongaram mais 10 anos, né? E nesses 10 anos, eu recebi uma proposta de trabalhar como barbeiro na época. Então, a minha primeira profissão mesmo era barbeiro. Então, eu cortava cabelo. Eu fiquei durante esse tempo assim. E aí, eu sempre questionava para Deus de que eu queria algo diferente, que eu não era muito feliz na minha profissão de barbeiro. Apesar de eu fazer com carinho, com amor e tudo mais, que eu sei que Deus estava presente naquilo ali, mas eu queria alguma coisa mais consistente. Tu sonhava em com algo diferente, né? Algo diferente, algo que me desse mais respaldo financeiro, enfim, assim. Mas o sonho de ter uma família realmente continuava. Ele continuava, com certeza. E Márcio, aí com esse sonho que você trabalhava como barbeiro, aí tinha sonho de ter outra profissão. Como é que foi trabalhando nisso, assim? Como é que Deus foi agindo? Pois é, eu trabalhei 5 anos como barbeiro e durante 5 anos eu orei para Deus, para que Ele me mostrasse a profissão que eu ia exercer. Porque o meu pai, ele desenvolveu várias, e eu estava no meio desse contexto, assim, no mesmo caminho. E Deus me mostrou isso bem claro. E tu querias uma direção. Eu queria uma direção de algo que fosse de Deus. Podia ser algo simples, não tinha problema, mas que fosse direcionado por Deus e definitivo. Sim. Então eu orei 5 anos. E um dia eu vim passando na casa de um amigo e nessa minha passagem eu vi um panfleto e Deus falou comigo, naquele momento ali, de que aquela ali seria a minha profissão. E aí eu comecei a esperar, coloquei na mão de Deus e ver o que ia acontecer, porque o curso não tinha aqui, era só em Belo Horizonte, ou São Paulo. Então, um curso de prótese dentária, né? E técnicos em prótese dentária. E aí eu fiquei esperando e eu consegui uma vaga, entre aspas, em Uberlândia. Nossa, tinha que ir lá para Belo Horizonte. E eu fui lá ver como é que funcionava e tal. Foi bem lutado também, né, Márcio? E eu cheguei em casa e disse, Senhor, se tu não queres que eu não vá para lá, então que tu me impeça de eu ir. E aí eu já tinha uma carona que ia me deixar na porta do colégio. Tudo cooperou. A minha mala estava pronta, estava tudo muito esquematizado e pronto para eu ir embora. Tinha que idade nessa época, lembra? Eu tinha 30 anos. E aí nessa época, meu pai ainda era vivo, eu tinha certeza que eu ia embarcar para ir embora e a pessoa que ia me levar foi e me deixou na estrada. E eu fiquei muito chateado. Depois eu entendi que era uma resposta de Deus, de que eu não deveria ir para lá, que não era o momento lá. Logo em seguida, no ano seguido,
o curso apareceu em Florianópolis. Bem mais perto. Bem mais perto. Foi o ano em que o meu pai precisou mais de mim, né? Porque ele se debilitou muito. Não era aquele momento mesmo. Não era aquele momento. Você não deve realmente resistir ali às coisas de Deus, né? Deus tem Não. melhor, né? Deus sempre Nem tem ultrapassar, melhor. né, o momento, né, E atropelar. a palavra final. E aí eu sei que eu fui para Florianópolis estudar. E aí eu vendi tudo que eu tinha, o meu salão, um carro que eu tinha para poder estudar, porque era tudo particular. Foi uma época dificílima, porque eu passei por dificuldades financeiras. Trabalhei, enquanto eu estudava à noite, trabalhava no Angelone limpando parede ou lavando louça na cozinha do Angelone durante o dia e estudava à noite. Era isso que eu fazia lá. E vinha para cá direto porque meu pai passava mal e queria minha presença, então eu vinha para cá, para Tubarão. Então ficou mais perto, ficou mais fácil. E eu lembro que um dia eu estava muito angustiado, muito, nessa situação, né, questão financeira, de onde eu estava morando, essa questão do meu pai doente, enfim. Eu cheguei a um limite muito extremo, assim, e eu sei que eu estava subindo o morro para ir para minha casa, 11h30, quase meia-noite, a hora que eu chegava em casa, e eu sei que eu subi chorando, assim, o morro. E aí, quando eu botei a mão no portão para abrir, Deus falou comigo, claramente. Então, ele disse bem assim, calma, porque eu te ajudo. Bem assim. Na outra semana, eu arrumei um patrocinador para o meu curso, eu arrumei uma casa pertinho do meu curso, bem pertinho, e arrumei um estágio na Universidade Federal, na outra semana. Então, tudo se resolveu numa semana depois. Então, Deus cumpriu aquilo que realmente Ele tinha dito para mim. E aí eu descansei meu coração naquilo que Deus tinha dito, porque eu estava muito triste por causa do contexto da história que eu estava vivendo. É uma situação muitas vezes adversa, né? A gente não sabe o que Deus tem ali no outro dia, né? Por isso que diz que o choro pode durar uma noite, né? A Bíblia diz isso, mas a alegria vem pela manhã, né? Falando um pouco mais do teu sonho, né? A gente vê que tu és uma pessoa sonhadora e Deus ama os sonhadores, ama todas as pessoas, né? Mas Deus tem prazer, né? De realizações, bem como tu falaste no início. Como que foi, assim... Quando tu te deu conta de que eu preciso ir atrás desse sonho, eu preciso pedir a Deus, eu preciso realizar o sonho de ter família, de constituir a tua própria família, como é que foi isso? Não estava adormecido esse sonho ainda, Não, né? esse sonho não estava adormecido, mas estava sendo impedido porque eu não tinha uma estrutura ainda. Eu morava com meus pais. Teu foco era outro, né? Tinha que ser outro, né? Então eu tinha que ter uma casa, eu vi esse sonho distante, porque eu estava começando uma profissão sem dinheiro, né? E era muito difícil, porque os equipamentos são caríssimos para trabalhar nessa profissão. Mas eu lembro que eu comecei com bastante dificuldade, mas eu lembro que eu estava na DI no centro e a gente resolveu abrir... o presbitério resolveu abrir uma congregação lá em São Martinho. Na Assembleia de Deus Independente, né? Isso. E aí eu disse que eu não queria ir para lá. Eu não queria ir para lá porque as chances de eu ter uma família era muito maior ali, porque tinha muito mais possibilidades de encontrar uma menina da igreja, ali na Assembleia de Deus Independente. Se eu fosse lá para o interior, o que acontecia? Era uma congregação de pessoas idosas. E eu ia me enfiar lá dentro e, Senhor, e agora? Ia ter que orar mais, né? Eu tinha que orar mais, eu vou casar com uma viúva bem velhinha. Gente, Márcia, essa tua história eu comecei a fazer parte dela um pouquinho a partir daí. Foi né? a partir daí. Mas quem está nos assistindo, aguarda mais um pouquinho, você vai ver o desfecho dessa história no próximo bloco. Nós voltamos já já. No terceiro bloco do programa, a conversa tá ficando animada, né, Márcia? Não que não estivesse antes, mas a gente acompanhou aqui um pouco da tua história, que vem de uma origem simples, humilde, né? Passou por alguns desafios aí, tem passado, né? Porque a gente passa sempre.
E a gente chegou num ponto aí que é a constituição da tua família, a formação da tua família, né? Tu estavas comentando no outro bloco que a igreja queria te enviar para uma igreja bem menor, de interior. As perspectivas para encontrar uma mulher de Deus, né? Eram menores. Do jeito que tu imaginava, eram menores. Mas Deus é Deus, né? E como é que foi isso, então? Como é que foi essa experiência? Então, na época, eu comecei a congregar lá. Já tinha quantos anos, Márcio, nessa época? 35, acho. Tu foi, então? Fui. Foi, encarou o desafio. Aí eu tenho uma tia que também é crente, muito legal. Aí eu disse para ela assim, tia, eu não vou porque eu não casei até agora lá, eu não vou casar lá. Aí ela assim, olha, querido, eu vou te dizer uma coisa para ti. Quando Deus quer, Deus manda na porta. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração. E aí eu comecei a congregar lá e eu conheci a Jaque, hoje minha esposa, a Jaqueline. Mas eu não queria muito não, porque ela era muito novinha. Eu tinha 35 anos e ela tinha 19 anos, né? Então, mas ela, nesse tempo, ela orou 8 meses para que a gente pudesse conversar. Porque eu não queria, achava ela muito nova, e eu com meus 35 anos, a gente tem exigências diferentes, tem experiências de vidas diferentes. Então, eu achava que ia ser um desafio muito grande. Mas ela persistiu, ela orou muito, né? Então ela chegava com a menina dela, ela era solteira, ela era mãe solteira, ela tinha engravidado com 15 anos, ela tinha a Maria Eduarda, ela ia com ela no colo, né? E muito linda a menina. E eu sei que eu fiquei sabendo que ela gostava de mim. Depois a esposa do Daniel veio e disse assim, Márcio, quero conversar contigo. Tem uma menina aqui da igreja que está interessada em ti e tal, que quer conversar contigo. E aí, disse, eu me fiz de bobo, né? Não sei quem é, mas eu sabia que era ela. Aí depois eu peguei, como ela já estava sabendo que eu sabia que era ela, no próximo domingo ela esperava que eu ia conversar com ela. Mas eu cumprimentei ela e fui embora. Deixei ela, eu acho que ela ficou bem triste na época. E ela fez um propósito com Deus. Que se realmente eu fosse o homem que Deus tivesse preparado para a vida dela, eu aparecesse na casa dela. E depois do culto da igreja independente, que naquele dia não tinha, lá na congregação, eu senti muito forte ir na casa dela. E eu fui, e eu bati lá na casa dela. Ela nem tinha se desarrumado ainda do... O que tu foi fazer lá, mano? E eu fui conversar com ela. O que tu pensou assim na hora? Eu fui movido, eu disse, olha, teve uma pessoa que conversou comigo, disse que estava interessada em mim e tal. E eu vou te ser bem sincero, assim, a princípio foi uma surpresa, não vou dizer que estou morrendo de amores por ti, porque isso não é verdade, mas eu creio que o amor pode ser construído, e eu vou te fazer uma proposta, nós vamos orar 3 meses, se Deus responder a nossa oração, a gente vai namorar. Aí ela disse, então tá. Aí nesses 3 meses a gente se conheceu. A gente saiu, a gente fez lanche, a gente conversou. E que fique bem claro, a gente não namorou, a gente não ficou, não pegamos na mão, não beijamos. Entendeu? A gente simplesmente se conheceu 3 meses. Como manda a palavra. A gente foi bem fiel assim. Nesse dia eu pedi uma resposta para Deus, específica, quando deu 3 meses. E aí, nesse dia, Deus respondeu pessoalmente para mim, esta é a esposa que eu tenho preparado para ti. E para provar que foi eu que falei, que eu mesmo estou falando, a primeira coisa que tu gostou dela foi o sorriso dela. E foi mesmo, porque quando eu sentei na mesa, que ela abriu um sorriso, eu fiquei encantado pelo sorriso dela. E ela era a pessoa que Deus tinha preparado para mim. A partir daí, o que aconteceu? Eu convidei ela para namorar, né? Porque apesar de ela ter tido uma menina, né? Ela achava, né, como todas as meninas e mulheres assim que têm filhos ou que têm experiência, que as pessoas querem realmente se aproveitar de uma situação, a maioria quer, né? Dos homens em si.
E a gente começou tudo do zero, como se nada tivesse acontecido. Aí a gente começou a namorar, né? E a gente fez tudo certinho, e depois de 1 ano e 8 meses nós estávamos casados. E ela deixou bem claro, olha, a minha filha eu não deixo com ninguém, então a gente, se tu quiser realmente casar comigo, ela vai fazer parte da nossa família, e eu decidi amar aquela menina como minha filha, então eu tenho ela como minha filha. Então ela me chama de pai, eu me chamo ela de filha, então eu dou mais coisas para ela do que para os meus próprios filhos, então ela se sente na minha casa como a casa dela é minha filha. Então todo mundo diz que eu sou parecido com ela e eu começo a rir, né? Às vezes vão tipo, como a tua filha é parecida contigo. Pois é verdade. Bom, Márcio, então, desse sonho aí de família resultaram então 3 filhos, né? Isso. A Maria Eduarda, o Edu e a Laurinha. E a Laura que está com 5 meses. Agora eu estou com uma família de 5 meses, com 3 filhos, né? Então eu, graças a Deus, Deus honrou todos os meus anseios de ter uma família, sou muito feliz com ela. Ela realmente é o amor da minha vida, né? Apesar de ela ter casado com 20 anos, né? E eu com 37, com Diferente daquilo que tu imaginava que era o ideal. Ela é muito ideal. Madura, ela é uma pessoa muito centrada, ela tem muita maturidade. A maternidade, eu acho que antecipada, amadureceu muito ela, Deus honrou muito a vida dela nesse sentido e deu um respaldo muito bom. E então hoje a gente eu não tenho mais preocupação, porque hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho o meu veículo próprio, eu tenho a minha profissão bem estabilizada, tenho funcionários, eu tenho um laboratório que é, né, meu próprio, com registro federal e uma família completa. Márcio, por isso que a gente te convidou para vir ao nosso programa, porque a gente te olha assim e vê um homem bem realizado, né, que sempre foi fiel a Deus, e Deus realizou os teus sonhos e tem muito mais para realizar, né? A gente agradece a tua vinda aqui, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Eu tenho certeza que tu inspirou muitos homens que estão nos assistindo. Amém. Bom, nós ouvimos e fomos inspirados pela história do Márcio, né? E eu quero deixar bem rapidinho um salmo, que é o Salmo 128, para que você medite nessa palavra. Diz assim: Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado. Fique você com essa palavra, né, que você tenha se inspirado com a história do Márcio, assim como nós nos inspiramos, né, e com a certeza de que Deus é aquele que ama realizar os seus sonhos, por isso não pare de sonhar. As amigas hoje ficam por aqui com seu amigo, né, Márcio, e você fica com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Até o próximo programa, se assim Deus desejar. Just call my name and I'll be there. You just call my name.